Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou estudante do curso de Ciência da Computação aqui da USP São Carlos e hoje estou aqui para mostrar para vocês como podemos implementar um código em C que resolva o jogo da Torre de Hanoi de maneira recursiva. Normalmente, eu vou falar sobre como o jogo foi criado e também falar sobre as regras dele para que depois a gente possa implementar o código certinho em C. O jogo foi criado pelo matemático francês Edouard Lucas, acho que é assim que se pronuncia, em 1883. Segundo ele, o jogo foi baseado numa lenda hindu em que o deus Brahma havia colocado em um de seus templos uma base de bronze, em que era fixado três hastes de diamantes. Em uma dessas hastes, ainda, haviam 64 discos de ouro, cada um tendo um diâmetro diferente. Eles eram ordenados nessa haste, formando uma torre, em que a base da torre tinha um disco de diâmetro maior e o topo da torre tinha um disco de diâmetro menor. Brahma deu o desafio aos seus monges para que transferissem todos os discos dessa haste para qualquer uma das duas outras hastes. Só que tinham que cumprir dois requisitos. O primeiro deles, eles não poderiam pegar mais de um disco para transferir. Eles só podem transferir um disco por vez. E o segundo requisito é que um disco maior não pode ficar sobre um disco menor. Assim, os monges tinham que pensar em cada movimento que eles iam fazer para transferir todos os discos para a outra haste. Então, em suma, esse jogo é composto por uma tábua que tem três hastes. E uma dessas hastes vai ter N discos, de tamanhos diferentes. Como na lenda, os discos são ordenados do maior para o menor. Então começa com um disco de diâmetro maior, depois vai diminuindo até o topo ser composto pelo disco de menor diâmetro. O objetivo do jogo, no final das contas, é você transferir todos esses discos para alguma das outras duas hastes. Lembrando das regras, você só pode transferir um disco por vez e não pode colocar um disco maior sobre um disco menor. Apesar dessa simplicidade de regras, o jogo é bem interessante e é usado até hoje em escolas para ensinar crianças e desenvolver o raciocínio lógico delas. Para a gente entender um pouco melhor o que a gente tem que fazer no jogo para resolver o problema da melhor forma possível, com o menor número de movimentos possíveis, a gente vai entrar num simulador aqui agora na internet para mostrar para vocês e depois a gente vai implementar o código seguindo o algoritmo que a gente descobrir nesse jogo. Bom, agora estamos aqui no simulador. Aqui está o jogo, né? Uma base, três hastes e alguns discos. O número de discos aqui são três. E aqui ele já deixa calculado a quantidade mínima de movimentos, que é 7. E aqui os movimentos efetuados até agora. Eu vou assumir que a gente quer mover esses três discos para a última haste aqui. Então vamos começar movendo o disco de menor diâmetro para o meio. Movemos o 2 para cá agora. Hum, Agora não podemos mover o 3 para nenhuma posição, porque ele é maior que o 1 e o 2 e não conseguimos colocar uma peça maior sobre uma peça menor. A única opção que temos aqui é mover o 2, 1 para cá ou voltar o 2 para onde ele estava. Como eu quero mover o 3 para essa última haste, não é muito inteligente mover o 1 para cá, porque não é isso que eu quero, porque depois eu só vou poder mover o 3 para a haste do meio. Então, vamos mover a 2 para cá de novo. E, bem, vamos mover a um para cá agora, para a gente dar espaço para colocar a 2 aqui. Colocamos a 2, colocamos a um. Vamos colocar um aqui em cima da 2 para dar espaço para 3 e vir para cá. Tá, 3 vem para cá. Agora, temos que colocar 2 ali em cima do 3. Como podemos fazer isso? Vamos pensar. Se a gente mover a um para cima do 3, a gente não vai conseguir mover a 2 para cima do 3. Então, vamos mover o disco de menor diâmetro, o disco um, para cá, e o disco 2 para cima do 3. E agora sim, mover o disco um de novo para fechar a torre. Perceba que eu fiz mais movimentos que o necessário, né? Mas tem um padrão. É possível ver um padrão. Para facilitar, vamos ver se a gente acha um padrão com um número de discos igual a 2. Vou diminuir o número de discos. Vamos pensar. Se eu quero mover esses discos para a terceira haste, então eu quero mover o disco maior para a terceira haste primeiro e depois ir movendo os pequenininhos até ele, né? Então se eu quero mover o disco maior, o disco 2 aqui para a haste 3,
eu quero mover o disco um para a haste que o 2 não vá. Então eu quero mover o disco um para a haste do meio, para dar espaço para 2 mover para cá e depois eu movo a um para cima dela. Então, eu movo a um para cá, movo a 2 para cá e movo a um para cima do 2. Agora sim, fizemos o menor número de movimentos possíveis. Então, é perceptível um algoritmo, uma ideia para a gente resolver esse problema. Se a gente quer mover uma peça maior para certo ponto, a gente tem que mover o que está acima dela para um ponto diferente do que ela vá. Nesse caso aqui de duas peças, né? A gente queria mover a peça maiorzona para essa última haste. E a gente teve que mover a peça menor para a haste do meio e depois puxar ela, né, para cima da peça maior. Vamos ver se esse algoritmo funciona também para o caso de três peças. Vou mudar aqui novamente o número de discos e vamos ver. A gente quer mover essa torre para a última haste. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é mover a base para a última haste, porque depois a gente só puxar as peças menores para cima da peça maior. Porém, se a gente quer mover a peça 3 para a última haste, a gente tem que mover essa torrezinha de dois discos para a haste do meio. E aqui entramos no problema com o número de discos igual a 2. Queremos mover dois discos para a haste do meio. Então, segundo o algoritmo que a gente descobriu, a gente tem que mover a de cima para o lugar que a gente não quer mover a de baixo. E depois mover a de baixo para o lugar que a gente quer, mover a de cima para cima dela. E agora damos lugar aqui para a base ir. Então vamos mover a base para lá de novo. E aqui entramos novamente no caso de número de discos igual a 2. Queremos mover esses dois discos para cima da base. Para fazer isso, temos que mover a de cima para o lugar que a gente não quer mover a de baixo para cá, e a de cima a gente só coloca em cima da outra no final. E aqui fechamos com a quantidade mínima de movimentos, que é 7 no caso de 3 discos. Então o algoritmo, no final das contas, é mover o que está acima de algum disco para a região que a gente não quer mover esse disco. Podemos sim implementar um código em C, pois sabemos o algoritmo que resolve esse problema com o menor número de movimentos possíveis. O algoritmo que a gente descobriu então é o seguinte: se a gente quer mover a peça, no caso de três discos, né, a terceira peça, para um certo ponto, a gente tem que mover as outras duas peças para o ponto que essa não vá. Se a gente quer mover essas duas peças, a gente quer mover essa primeira para o ponto que essa segunda não vá. Então vê que o problema ele vai se simplificando. Queremos mover três, então queremos mover duas para o ponto que essa terceira não vá. Então queremos mover a primeira para o ponto que essa segunda não vá. Certo? Uma técnica que faz isso é a recursão. E por isso a gente vai utilizar a técnica de recursão para implementar esse código em C. Primeiro, então, vamos entender como funcionam funções recursivas. Vamos lá, então. Como eu disse, recursividade é uma técnica utilizada na programação para quando a gente quer transformar as resoluções de problemas maiores em resoluções de problemas menores. Nessa técnica, a gente utiliza o que a gente chama de função recursiva. Funções recursivas são aquelas que têm a capacidade de chamar elas próprias. Normalmente depende de uma condição. Assim, quando a gente chama uma função recursiva na main, ela pode chamar ela mesma dentro dela. Se ela chamar ela mesma dentro dela, ela vai criar uma segunda execução dela mesma. E assim, a primeira execução vai ficar guardando a segunda terminar para poder continuar a sua execução. Se a segunda chamar também ela mesma, novamente, vai criar uma terceira execução dessa mesma função e essa segunda execução vai ficar guardando essa terceira terminar. Então a gente vai empilhando execuções na nossa memória, enquanto ela se chama. Para você imaginar um pouco melhor, imagine a função recursiva como uma boneca russa. Quando você executa a função, abre a boneca, você acha outra boneca, outra execução da função. E você vai fazendo isso
encontrando várias execuções da função e várias bonecas, até que você chega na menor boneca. No nosso caso, isso é o que a gente chama de caso base. Caso base seria uma condição em que a função recursiva não chama ela mesma novamente, mas eles retornam um valor realmente. E assim, quando acontece esse caso base, as execuções anteriores podem continuar suas execuções e irem terminando. Uma boneca vai entrando na outra, até que retorne um valor para mim. Um exemplo prático de recursividade é um algoritmo para calcular o fatorial. Podemos escrever o fatorial de 5 como a multiplicação entre 5, 4, 3, 2, 1, por definição. Só que a multiplicação de 4, 3, 2, 1 é fatorial de 4. Então, o fatorial de 5 é 5 vezes o fatorial de 4. Do mesmo modo, o fatorial de 4 é 4 vezes o fatorial de 3. E assim por diante, até que a gente chegue em 2 vezes o fatorial de 1. O fatorial de 1, a gente fala que é 1. Ou seja, o fatorial de 1 é o nosso caso base. Perceba que a gente foi reduzindo o problema. A gente queria calcular o fatorial de 5. Então, precisamos calcular o fatorial de 4 e multiplicar por 5. Queremos calcular o fatorial de 4, então precisamos calcular o fatorial de 3 e multiplicar por 4. Tendo o caso base, fatorial de 1 igual a 1, as execuções anteriores podem ir terminando e calculando os valores. Então, sendo fatorial de 1, 1, fatorial de 2 vai ser 2, fatorial de 3 vai ser 6, 4 vai ser 24, e o 5 que a gente iria calcular desde o início vai ser 120. Então a gente dividiu os problemas em problemas menores. E assim a gente conseguiu resolver o fatorial de 5. Então, finalmente, vamos começar a construir o código que resolve a torre de Hanoi. É importante ressaltar, né, que esse código ele vai resolver a torre de Hanoi com menos movimentos possíveis, utilizando aquele algoritmo que a gente descobriu no simulador. E não só isso, ele também vai demonstrar os movimentos que devem ser feitos. Então vamos começar a implementar. Ele vai mostrar a quantidade também de movimento, de mínimo de movimentos possíveis para se resolver o problema. Estou aqui implementando a coisa de sempre, né? O int main e o include do stdio. Vamos criar uma variável para receber o número de discos. O número de discos vai ser dado pelo usuário, por meio do scanf. E agora, vamos criar outra variável aqui também. Ela vai guardar a quantidade de movimentos. Eu vou iniciar ela como zero e ela vai ser passada por referência para a função, para dentro da função ela ser incrementada. A função que a gente vai criar aqui, eu vou dar o tipo dela para void. Porque como eu vou passar QTD por referência, eu não vou precisar retornar nada. É, só vou printar os movimentos que vão ser feitos e vou modificar o valor da QTD lá dentro. Vou chamar ela de Hanoi e como parâmetro ela vai ter o número de discos, o número do disco, o número de discos, é, um caractere que representa o pino de origem, né, de qual ela está partindo. Aqui eu vou assumir que o pino mais da esquerda é o A, o pino do meio é o B e o último pino é o C. Vai receber outro, que é o de destino, e outro caractere que vai representar o pino temporário, né? O pino que ela não é a origem nem o destino daquela peça. Por fim, ela vai receber, por referência aqui, a QTD também, para poder incrementar ela. Bem, primeiro vamos construir o caso base. Construir o caso base dessa função recursiva. Aqui no simulador não tem a opção de uma peça só. Mas se fosse uma peça, a gente sabia o que tinha que fazer com ela. Era só mover ela da origem para o destino e acabou. Então, esse é o nosso caso base.
Se n igual a 1, ou seja, se eu quero mover uma peça só, né, eu só mover ela da origem para o destino. Vou printar esse movimento. Então, a peça 1 vai da origem para o destino. N, origem, destino. Certo? E quando ela realizar esse movimento, eu vou ter que incrementar o nosso QTD. Mas se esse não for o caso, de n igual a 1, número de discos igual a 1, o que a gente tem que fazer? Relembremos o jogo que a gente teve quando a gente tinha dois discos. A gente queria mover dois discos para o último pino. Então a gente teve que mover um disco para a região temporária, o disco de cima, e depois mover o outro disco para o destino e depois puxar um disco que a gente moveu para o temporário para o destino de novo, para ficar em cima do segundo disco. Quando a gente tinha três discos, a ideia foi muito parecida. A gente teve que mover três discos para o último pino. Então, movíamos primeiro dois discos para o pino do meio. E depois movíamos o terceiro para o último e puxávamos esses dois discos para cima do terceiro. Perceba um padrão nisso. A gente sempre vai simplificando o problema. Do problema de três discos, a gente simplifica o problema para dois discos movidos para o temporário. E de dois discos, a gente simplifica o problema movendo o primeiro disco para o lugar que o segundo não vá. Assim, a gente implementa algo do tipo: se não for n igual a 1, a gente vai entrar nesse bloco de código aqui, que a gente vai mover o n menos um discos, ou seja, a torre que está acima desse disco maior, no caso de três discos, por exemplo, seria a torre de dois discos, a gente vai mover essa torre de dois discos da origem para o temporário. A origem é onde está o disco maior. A gente quer tirar esses discos de cima do disco maior, mas não ocupar o destino. Então a gente move elas para o temporário. E a gente passa o destino como temporário aqui no caso, e a gente passa o QTD para ser incrementado quando nessa execução dessa função. Depois que a gente tirou os discos de cima do disco 3, a gente pode então mover o disco 3 da origem para o destino. Então, passamos o N, passamos a origem e passamos o destino para ele mostrar aqui. Lembrando que a origem, destino e temporário vai ser caracteres que significam cada um pino. O pino mais da esquerda é o A, o pino do meio é o B e o pino mais à direita é o C. Depois que a gente fez isso, a gente tem que contabilizar mais um movimento. E por fim, a gente chama a função novamente, porque a gente precisa puxar todos os discos que a gente moveu para o temporário para cima do disco maior, que agora ele está no destino. Esses discos estão no temporário, então a origem dele é temporária, e a gente quer mover para cima do disco 3, no caso do nosso exemplo, que está no destino. Podemos usar a origem como temporário e passamos QTD aqui. Assim a gente termina de construir nossa função. Vamos chamar essa função aqui para ela imprimir todos os movimentos e incrementar no QTD, né? Mostrando no final qual o número mínimo de movimentos que a gente precisa fazer. Eu vou colocar aqui um contrabarra N para que a cada movimento escrito aqui, ele quebre uma linha, para não ficar um movimento na frente do outro e ficar um pouco difícil de enxergar. Aqui a gente vai passar o N, que o usuário nos deu, como número de discos. Origem, igual eu estava dizendo, origem vai ser o A, que é o pino mais da esquerda. O destino vai ser o pino mais à direita, que é o C, e o pino do meio a gente usa como temporário, que é o B. Esses caracteres poderiam ser qualquer um. Eu só estou fazendo assim para seguir esse padrão que eu disse. O QTD a gente vai passar o endereço aqui da variável QTD que a gente colocou para a gente passar ela por referência. E quando a gente modificar
ela dentro da função, ela ser modificada aqui também dentro da main. Depois disso ainda, vamos imprimir o QTD para mostrar a quantidade mínima de movimentos que a gente teve que fazer para resolver o problema. Aqui o simulador de novo, para a gente testar se está dando tudo certo. A gente vai executar o nosso código, ponto barra torre, ele já está compilado, e a gente vai passar o número de discos para ele. Como aqui no simulador dá 3, vou colocar 3 aqui. E aqui está a descrição dos movimentos que a gente tem que fazer. Disco 1 move do A para o C, disco 2 move do A para o B, e assim vai. E aqui no final, um número mínimo de movimentos, né? Que realmente está certo já. Daí a gente já consegue conferir que é 7. Agora vamos fazer os movimentos que ele pede para ver se os movimentos também estão corretos. Então ele pede primeiro para a gente mover o 1 do A para o C. Ele fala, né? Para a gente mover 1 para o C. Agora movemos o 2 do A para o B. Agora movemos o 1 do C para o B. Perceba que a gente tirou a torrezinha que estava em cima do 3, né? É o mesmo algoritmo que a gente tinha feito. Mover essa torre que está aqui em cima para um lugar que não seja para qual o disco maior vai mover, certo? Porque agora a gente pode mover finalmente o disco 3 do A para o C. Então movemos o disco 1 do B para o A, o disco 2 do B para o C e o disco A, disco 1 do A para o C. Fechando, né? Movemos a torrezinha de novo para o disco maior. Então assim a gente termina com o mínimo de movimentos possíveis e a descrição dos movimentos está correta. Então é isso, galera. Espero que tenham aprendido, que tenham gostado do vídeo, que tenham conseguido captar alguma coisa com as explicações. O objetivo do vídeo é ensinar a torre de Hanoi, claro, mas não somente isso, é ensinar essa forma de pensar recursiva, que muitas vezes a gente pode decompor problemas maiores em problemas menores e resolver esses problemas menores para resolver o maior. Então, é isso e obrigado pela atenção.